Olá pessoal, aqui é o professor Arnaldo do canal Exatas, Portal do Conhecimento. Vamos resolver um problema de vetores. O vetor A tem módulo 3 unidade e está dirigido para leste. O vetor B está dirigido para 35 graus, oeste do norte, e tem módulo de 4 unidades. Construa os diagramas vetoriais para A mais B e A menos B. Estime o módulo e a orientação dos vetores A mais B e A menos B a partir do diagrama. Vamos construir nosso diagrama. Um vetor pode ser representado com uma letra e uma seta em cima, ou em negrito, que é o nosso caso. O vetor A, ele tem direção leste, 3 unidades. Logo, a componente dele é só no eixo X. A e X, onde I é o vetor unitário, que aponta no eixo de origem. O vetor A ele tem componente AXI mais AYJ. Só que, se você olhar no nosso diagrama, a componente dele no eixo J, no eixo Y, é 0. Logo, o vetor A só tem a componente no eixo X. O vetor B, você olhando para o nosso diagrama, ele tem tanto no eixo X quanto no eixo Y. Bom, o módulo de B, da componente de B na direção X, é B seno de um ângulo. Por que seno? Porque é cateto oposto. Eu tenho aqui. Ele tem módulo 4, só que está apontando para o sentido negativo do eixo, então menos 4 seno de 35. Seno de 35 vezes menos 4, eu vou ter menos 2,29 na direção do eixo X, representado aqui pelo meu vetor unitário I chapéu. Agora eu preciso encontrar a componente desse vetor no eixo Y. No eixo Y, olhando para cá para o nosso diagrama, é cateto adjacente. E cateto adjacente é B cosseno do ângulo, que é 35. Substituindo os valores, agora o módulo é positivo, porque ele está apontando para o lado positivo do eixo. 4 vezes cosseno de 35, 3,27 na direção do eixo Y, representado pelo vetor unitário J chapéu. Agora eu posso montar o meu vetor. O vetor A tem 3 unidades no eixo X, e o vetor B tem menos 2,29 no eixo X, mais 3,27 no eixo Y. Agora eu posso somar. Lembrem, eu somo coordenada a coordenada. A coordenada X do A com a X do B. A coordenada Y do A com a Y do B. Só que a Y do A, no nosso caso aqui, é 0. Bom, vamos fazer a soma dos vetores. Se eu somar um vetor A mais um vetor B, eu vou encontrar um vetor C. Esse vetor C, estou pondo um diagrama aqui para facilitar, ele vai ter a seguinte forma. Ele vai ter uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. Sendo que só a componente do eixo X, ela vai ser a soma do AX e o BX. E só a componente do eixo Y vai ser a soma do AY e BY, sendo que o AY é 0. Então eu posso somar primeiro o eixo X e depois o eixo Y. Lembrem, eu estou somando a coordenada a coordenada. AX com BX, AY com BY. E aí eu tenho o AX tem 3 menos 2,29 mais o eixo, só o eixo Y, porque o A é 0. O AY é 0. E aí eu fazendo a continha aqui na frente, 3 menos 2,29, eu tenho 0,71 na direção do eixo X e 3,27 na direção do eixo Y. Agora nós podemos calcular o módulo desse vetor. O que é o módulo do vetor? O módulo do vetor
é a raiz quadrada das coordenadas desse vetor ao quadrado. Então é 0,71 ao quadrado mais 3,27 ao quadrado. A raiz quadrada disso aí. Fazendo os cálculos, o módulo do vetor C é 3,34. Então nós somamos A mais B e calculamos o módulo dessa soma. Agora nós vamos subtrair o vetor B menos A. E nós vamos ter um outro vetor que eu chamei de D, que vai ser diferente do vetor C. O vetor D, ele vai ter módulo direção e sentido, e ele vai ter uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. A componente do eixo X vai ser formada pela soma das componentes do vetor A e B no eixo X. A do eixo Y, a componente do vetor Y, do D, vai ser formada pela soma do AY e o BY. Só que o AY, no nosso caso, é 0. Portanto, o vetor D vai ser a soma das componentes de AX com BX mais a soma das componentes de AY com BY, sendo que AY é 0. Analisando os sinais, o vetor B, lá no nosso problema, aqui no nosso diagrama pequenininho que está aqui embaixo, ele é negativo. Por isso que ele está com sinal menos. O A é positivo, mas ele está com sinal menos por causa daqui de cima da equação. Vetor B menos vetor A. Por isso que tem menos BX menos A. O BX é porque ele é um vetor contrário ao eixo. Ele está no lado negativo. E o vetor A, apesar de estar no positivo, eu estou fazendo B menos A. Substituir o valor do B e substituir o valor do A. O B era negativo, o A era positivo, mas como na equação está menos. E aí vamos fazer o cálculo somente do eixo X, porque o eixo Y não tem o que fazer. Menos 2,29 menos 3, nós temos menos 5,29 na direção do eixo X. Agora nós vamos tirar o módulo do vetor D. O que é o módulo? A raiz quadrada das coordenadas dos vetores ao quadrado. Então eu tomo esse primeiro elemento aqui do eixo X, 5,29 elevado ao quadrado, mais 3,27 elevado ao quadrado. Como está o quadrado, é positivo. O sinal é positivo. Fazendo os cálculos, eu tenho um resultado, um módulo do vetor de 6,21. Se você gostou, dá um like. O nosso canal é Exatas, Portal do Conhecimento. Eu sou o professor Arnaldo Silva.